Hello, hello, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Tudo. Hoje temos um convidado super especial. Ele é escritor e diretor criativo da Tudo Bem Escrito e é exatamente por isso que ele está aqui hoje. Ele vai nos dar dicas valiosas e insights valiosos de como é que a gente consegue escrever bem. Parece uma coisa simples, mas não é. Portanto, o meu convidado está aqui, é o Martim Mariano. Olá! Olá! Tudo bem? Obrigada por ter vindo! Disseram que você é louco, que você veio de Lisboa para gravar um podcast em Oliveira das Sementes? É dos nossos, então. Do Pode Tudo, né? É verdade, pode tudo. Obrigada, obrigada de coração. Queria que tu contasse um pouquinho como é que essa história começou. Quando eu falo em escrever bem, a história de um bom escritor, parece ser uma coisa simples, não é? Mas que não é. Queria que você contasse lá do início, como é que despertou isso para abrir uma empresa que faz isso, que trata disso, que ajuda as pessoas na escrita criativa, não é? Então, eu acho que começa em pequenino, porque eu vejo mal, portanto tenho muita miopia. E só descobri isto, o que vou dizer a seguir, só descobri mais tarde. Numa consulta com a minha filha, quando fomos perceber se ela tinha miopia ou não, mas felizmente tem visão 100%, que é muito bom. Eu tenho quase 8 dioptrias de miopia no olho direito e quando era miúdo eu comecei a perceber que de facto via mal porque ia contra as coisas e a minha mãe começou a perceber isso e eu sempre, depois a partir do momento eu comecei a ler cedo, antes de entrar para a escola, tinha 5 anos, comecei a ler e comecei a procurar muito mais refúgio nos livros do que muitas vezes em brincadeiras onde tivesse que esforçar muito a vista. E então os livros sempre foram uma companhia muito, muito presente. Mas depois, como qualquer rapaz dos anos 80, início dos anos 90, brinquei muito na rua, felizmente, que é uma coisa que hoje em dia tenho muita pena que as nossas crianças já não possam fazer tanto. Sim, verdade. Mas brinquei muito, muito, muito na rua. E voltei depois a aproximar-me mais dos cadernos, e na altura era cadernos e canetas. Agora é tablets. Para aí com 14, aos 14, 15. E aos 15 anos eu fazia campos de férias aqui na Serra da Lousã. E nesse verão acontece uma coisa muito engraçada que nós todos os anos nesses campos de férias o que fazíamos era como nessa altura, acho que ainda nesse verão, ainda não tinha telemóvel. Acho que ainda não tinha, não. Foi no final do verão que depois a minha mãe me ofereceu um telemóvel. E nesse campo de férias nós fazíamos uma coisa sempre, todos os anos, que era íamos buscar umas folhas brancas, ou levávamos uns cadernos e escrevíamos dedicatórias uns para os outros no final do campo de férias. Olha, gostei muito de conhecer, se ainda não conhecêssemos aquela pessoa, então foi muito bom voltar a estar contigo, porque depois trocávamos cartas uns com os outros ao longo do ano. E eu comecei a escrever as minhas dedicatórias para aí 3 dias antes de acabar o campo de férias. E uma bela tarde, estávamos ali sem fazer nada, eu estava cá fora, que eu tinha umas camaradas onde dormíamos todos, e eu estava cá fora a escrever as minhas dedicatórias e começam a chegar umas amigas, umas meninas, que começaram assim a espreitar, porque eu estava a escrever assim, pá, isto está muito bom, tu escreves muito bem, podias era escrever as minhas dedicatórias também para algumas pessoas. Eu disse, está bem, ok, eu escrevo 1, 2, 3, e nisto vem um amigo do Porto, que tinha um olho para o negócio incrível, que hoje é milionário. Portanto, já na altura ele tinha olho para as coisas, e vê-me naquele espetáculo e chama-se, Tono, anda cá. Eu disse, o que é que foi? Anda cá. O que estás a fazer? Estou a escrever uma dedicatória para a malta. Estúpido. Começa a cobrar-me. Eu sei cobrar o quê? Começa a cobrar para fazeres isso. Mas o que é que eu vou cobrar? Só dá o que tu quiseres. Cobra colas, cobra batatas fritas, gelados, qualquer coisa. E eu fiquei naquela altura com aquele medo, aquela paralisação de e se eu faço isso e eles dizem que não? E então voltei para o meu sítio e continuei a escrever e passado um bocado. Já tinha uma fila para aí de 5 ou 6 pessoas. Quando chega aí a terceira pessoa, ou seja, as 2 primeiras eu tinha dito que sim, que fazia, chega a terceira assim, não, vou experimentar. Vou dizer, olha... 5 euros. E na altura disse a vez, então olha, eu faço isso senhor, mas são 2 colas ao jantar. Ele, está bem. E naquele momento acendeu-se um interruptor dentro da minha cabeça e disse, isto é possível. É possível pagarem para eu escrever. Que é o que eu gosto de fazer ainda por cima. Que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E depois, mais tarde nesse ano, 3 meses depois, o Saramago ganha... Quantos anos tinhas, desculpa, nessa altura? 15. E o José Saramago ganha o Prémio Nobel da Literatura, nesse mesmo ano. O primeiro português e único a ganhar o Prémio Nobel da Literatura. E eu nesse momento, quando eu vi aquilo, disse, eu um dia hei de viver da escrita. Avança 21 anos. 21 anos foi o tempo que demorou.
E até eu poder dizer, que isto já foi com 36, portanto eu tinha 15, foi com 36, exatamente, que foi quando eu saí da BBDO, da agência de publicidade, e me lancei como freelancer. E porquê? Porque já tinha feito ali um trabalho de construção da minha marca pessoal no LinkedIn e comecei a ter gente a chamar-me para escrever algumas coisas, e eu decidi, depois de ter saído da SIC, onde trabalhei como jornalista durante quase 10 anos, e onde aprendi a contar histórias, de facto, numa casa, eu chamo-lhe a Casa das Mil Histórias, não é? Porque a SIC sempre teve uma maneira muito particular de contar histórias, e eu sou filho de jornalistas, portanto, da RTP, e eu sempre vi a maneira que a RTP tinha de fazer as coisas, e depois quando a SIC apareceu, a SIC foi uma... Estávamos no início dos anos 90, e a SIC foi uma coisa muito diferente que apareceu na altura a fazer televisão. Muito diferente. Os jornalistas faziam as coisas de maneira muito diferente, contavam as histórias de maneira muito diferente. E eu fui para lá trabalhar e eu bebi tudo aquilo que podia e aprendi tudo aquilo que podia. E depois comecei a ensinar isto, a perceber que de facto gostava muito de comunicar e sempre soube. E depois percebi que de facto o meu caminho ia ser por aí, ia ser trabalhar a escrita e fazer com que as pessoas que me encontrassem não tivessem que passar 21 anos à espera de poder encontrar uma oportunidade para poderem trabalhar naquilo que mais gostavam de fazer. Porque foi isto que me aconteceu, porque eu não encontrei ninguém, porque passei por todo o início da internet, onde a escrever em cadernos, depois lancei um blog em 2008. E 2008 estamos a falar, não foi assim há tanto tempo quanto isso, foi há 16 anos, mas a internet era uma coisa muito diferente do que era hoje, né? Do que é hoje. E então na altura eu lancei o blog e comecei a perceber que as pessoas gostavam daquilo que eu escrevia, porque tens muito jeito para escrever, de facto tu escreves muito bem, tens uma maneira muito particular de contar as coisas e de falar, e é muito interessante, porque o grande trabalho que eu tive que fazer, sobretudo depois passando para escrever para digital, e isto é uma das primeiras coisas que eu gostava de deixar muito claro, que é aquilo que eu digo às pessoas é que quando vocês entram neste mundo da escrita digital, é quase como vais ter que desaprender tudo aquilo que aprendeste na escola. Porque escrever, aquilo que nós aprendemos na escola sobre escrita exatamente é diametralmente oposto daquilo que nós temos que fazer quando escrevemos online. Porque as pessoas que leem online têm um determinado tipo de resposta e um determinado tipo de paciência e de tempo que as pessoas que leem no nível analógico, físico, um livro, por exemplo, não têm. E para isso é preciso saber escrever para o online, é preciso ter técnicas muito diferentes de escrita do que existe para escrever um livro. Por exemplo, eu já fiz as duas coisas e é muito, muito, muito diferente. Boa. E por acaso lembrei-me agora, a minha filha agora está no último ano da escola e os pais têm que fazer uma dedicatória para ela. Eu estava no comboio e disse, agora vou aproveitar. E eu estava a pensar, já tem muito tempo que eu não pego numa caneta e não pego numa caneta para escrever. Gosto de escrever, porque também vou ali, principalmente quando tenho que entrevistar uma pessoa que eu não conheço muito a história da pessoa, então vou gravando aquilo que vou escrevendo, é quase como estudar alguém, não é? Eu vou escrevendo e aquilo vai entrando na minha cabeça. Mas não, para mim não foi difícil, porque eu também gosto de ler, mas assim, foi diferente. Sim. Eu acho que deve ter mais de um ano que eu não escrevo a mão, assim, vou fazendo apontamento, mas escrever, que eu tinha que fazer uma dedicatória para ela, como fazia com os teus amigos, quando tinha 15 anos. Tive que fazer isso para ela ontem. E consegui escrever, e consegui fazer tudo. Não, consegui fazer uma dedicatória inteira, sem ter que rabiscar muita coisa. Ficou pronto e eu assim, uau, afinal eu ainda sei escrever. E reparaste na diferença que é aquilo completamente. Aquilo que sai da mão. Completamente. Eu estava a escrever, eu até chorei. Juro. Pronto, ela vai acabar a escola agora, tinha que fazer aquela cena do pai, da mãe. Sim. Eu até chorei a escrever para minha própria filha. Então, assim, é uma coisa que a gente tem perdido ao longo dos anos, eu acho, com isso do computador, do digital, das redes sociais, mas que me levou ali para um lugar diferente, um lugar da emoção, um lugar bom. Um lugar que eu lembrei dela começando a escola, e o lugar onde eu quero que ela chegue um dia. Eu não sei se escrevendo isso no computador, preocupada se eu vou ter likes ou não, eu teria tido essa emoção, né? Sim. Então, assim, eu acho que a escrita leva para esse lado, não é? Leva muitas vezes para lugares onde as pessoas não querem ir e têm medo de voltar. Sim. E eu tive agora durante os últimos 9 meses com a minha primeira turma de mentorias de escrita criativa em grupo. E é muito interessante perceber que, por acaso, nesta turma calhou 6 pessoas completamente diferentes, mas com muita coisa em comum, inacreditavelmente em comum. E é muito bonito ver a transformação que acontece em pessoas ao longo de 9 meses que chegam num estado em que, por exemplo,
estou-me a lembrar da Sandra, por exemplo, que chegou num estado em que a escrita era trapalhona, era claramente trapalhona, porque há muita gente que não pensa nisto, mas escrever bem significa também que pensar melhor. Claro. E ao contrário, quanto melhor tu escreves, melhor tu pensas, e quanto melhor tu pensas, melhor tu escreves. E escrever ajuda a pensar. Não é à toa que os psicólogos, por exemplo, aconselham muito o journaling, não é? Que a pessoa escreva todos os dias um bocadinho, para que seja o resumo daquilo que fez naquele dia, o que é que aconteceu, o que é que pensou, aquilo que sentiu durante o dia. E ajuda-te a dominar as tuas emoções, a teres mais controle sobre aquilo que sentes e a identificar um bocadinho, a arrumar melhor as ideias. E eu sempre fiz isto. Eu sempre tive uma necessidade muito grande de arrumar as minhas ideias a escrever. Também porque tive uma infância muito difícil, tive uma adolescência também, todos nós temos, que a adolescência é um período de uma turbulência gigantesca, porque acontecem coisas dentro de nós que nós não sabemos explicar, não sabemos arrumar, mas ao mesmo tempo, porque fui crescendo muito, muito sozinho, e tinha necessidade de passar para o papel, sempre tive tudo aquilo que ia sentindo e a forma como eu via o mundo. Por isso é que eu digo hoje que o meu trabalho maior é traduzir o mundo para as pessoas. É aquilo que eu vejo no mundo, a minha visão, coisas que eu aprendo, coisas que eu estudo, e agarrar e traduzir aquilo para as pessoas de uma forma que elas consigam perceber de forma muito clara. Porque as pessoas podem não gostar daquilo que eu escrevo. E está tudo bem, como é óbvio. Eu seria louco se quisesse que toda a gente gostasse. Mas uma coisa que nunca vão poder dizer é que não percebem o que está lá escrito. Porque esse muito bem escrito. Foi uma missão e foi por isso que eu criei a Tudo Bem Escrito, exatamente também com esse nome, para que mais pessoas e sobretudo mais empresas, nós trabalhamos essencialmente com empresas, consigam resolver aquele que para mim é um dos grandes problemas da humanidade, que é falhas de comunicação. Sim, verdade. E conflitos que nascem e que aparecem porque as pessoas têm muita dificuldade em aceitar pontos de vista contrários, e nós estamos vivemos num tempo muito difícil desse ponto de vista, não é? Que passa a redundância, que é: eu tenho uma opinião diferente da tua, e em vez de respeitar e de tentar perceber que é bom termos opiniões diferentes e que eu posso aprender alguma coisa com a tua e tu com a minha, a reação imediata da maior parte das pessoas é entrar em conflito, entrar em choque e dizer que não, o que tu estás a dizer é ridículo. E não tem de ser assim. Nós ganhamos muito a aprender com os outros, temos muita coisa a aprender com qualquer pessoa que passe pelo nosso caminho, porque há uma viagem, há uma jornada, há uma transformação, e nós falávamos agora ao almoço, e somos pessoas da mesma idade e experiências tão diferentes, e tu contavas-me que vieste sozinha para Portugal com uma filha de 4 meses no avião, e eu pensava, caramba, só quem passa por uma coisa destas é que de facto sabe o que é e o difícil que é, e tu dizes, eu nem à casa de banho eu queria ir, com medo de largar a minha bebé no avião, e pensas assim, ok, está bem, mas estás num avião, também ninguém vai roubar uma bebé. Não interessa. Não interessa. Não, é muito difícil. E isso fez-me querer sempre arrumar as minhas ideias e recorrer à escrita. E depois, ao longo dos anos, eu fui perdendo muitas pessoas, infelizmente, e amigos, para doenças. A minha irmã suicidou-se, saltou do 13º andar da janela de casa dos meus pais. E eu, nesse próprio dia, a forma que eu arranjei de lidar com a dor foi escrever, sentar-me no computador e escrever. E depois escrever um discurso, um texto que li no dia do funeral dela. E, portanto, já escrevi de tudo. Já escrevi... E esta é a razão porque eu digo sempre que escrevo melhor do que a maior parte das pessoas que eu conheço. É porque eu trabalho muito, eu escrevo muito. E reconhece que isso é um diferencial, sim, quase que um dom que tens, não é? Sim. E... É um dom, mas que tem muito trabalho. Claro, não existe nada sem técnica e sem muita dedicação e sem muita prática. Sim, eu escrevo uma média de 6.000, 7.000 palavras por dia. Todos os dias. Isso, para quem não consegue fazer essa conta muito rapidamente, dá o quê em páginas? Só para ter uma noção. Dá 10 por dia. E às vezes, e a maior parte nem sequer publico. É porque preciso de escrever. Porque se eu não escrever... É o teu vício. Se eu não escrever, não há qualquer coisa que começa a não funcionar. E por isso é que eu muitas vezes... Eu deito-me tarde. Quase todos os dias. A Ana não gosta muito, mas eu habituei-me a isto há mais de 20 anos. E então eu muitas vezes, ou quase todos os dias, eu espero que a casa se vá deitar. Que eles vão todos deitar para eu poder ir escrever. E onde não há... telemóvel a tocar, não há notificações, não há distrações, nada. Não há telefonemas, não há luz na rua. Não liga a televisão sequer, não há luz na rua, não há carros a apitar. Ontem houve, o Sporting foi campeão. Sim, eu ouvi também. Mas, e portanto, é o meu momento de arrumar tudo e de pensar no que pode vir a ser o amanhã ou depois.
Boa. Em termos de negócio, falaste num tema aí da mentoria e falaste num nome que para mim é um nome que eu não conheço, que é a escrita criativa. Conheço assim, não é? Vou escrevendo e penso que ali é uma escrita criativa. O que é isso? E o que as pessoas aprendem quando estão na tua mentoria? O que é que elas aprendem com isso? Mentoria de escrita criativa. O que é o valor que você entrega numa mentoria desse para as pessoas entenderem, as pessoas que precisam de uma mentoria, que querem escrever melhor, ou que são CEOs, ou qualquer coisa, ou que querem só conhecer sobre o tema. O que é isso? A escrita criativa. A primeira de todas as coisas que eu só descobri agora, ou seja, ao fim destes 9 meses da primeira turma, que as pessoas ganham é um nível de autoconhecimento brutal. E isto podemos pensar, e atenção, eu não sou nada fã de livros de autoajuda e nada disso, portanto, não seria por aí que eu iria, mas é sempre, é brutal ver a experiência que eu tive com estas pessoas. Daí eu dizia há bocadinho, quando tu és obrigado, porque muitos dos desafios, e eles tiveram quase 40 desafios de escrita para fazer, e muitos deles obrigavam a que as pessoas fossem mergulhar. 40 é muito, Martim. Em 9 meses. 40 desafios. Eles Tem um trabalho final meio. para fazer. Não, ninguém desistiu. Ninguém desistiu. Foi impressionante ver que quase todos eles, sem exceção, se transformaram porque foram visitar sítios da sua vida onde nós muitas vezes não vamos porque não nos lembramos, a vida passa e nós estamos constantemente obrigados a viver no presente, não é? E depois diz-se muito que o passado não serve para ser visitado e o futuro ninguém sabe o que vai acontecer, portanto o que importa é viver aqui. Mas eu penso sempre que é muito bom ir ver o passado, porque o passado dá-te muitas noções daquilo que tu já foste e de como é que tu chegaste até aqui. E portanto nesse passado estão muitas vezes histórias e princípios de viagem que tu fizeste para chegar até à pessoa que és hoje. E portanto nessas viagens eu vi, e eles diziam, portanto nem sequer era, eu percebi porque eles me iam contando, que é essa noção de que quando eu faço esta viagem e volto, portanto eu comparo sempre com quase os mergulhos das baleias que mergulham até 600 metros de profundidade e vão e ficam, e é desconfortável muitas vezes, porque há muitas pessoas que não querem fazer este tipo de tal. Há coisas lá atrás que não querem ir buscar, mas depois quando vão percebem que é importante. E fazem as pazes com muitas coisas, fazem as pazes consigo próprios e descobrem uma forma muito diferente de contar ou de reviver aquilo que passaram. Depois, transpondo isto para pessoas que trabalham para o mundo dos negócios, por exemplo, qual é que é a grande vantagem? A grande vantagem é eu ser capaz de relacionar mundos diferentes, eu ser capaz de articular ideias de uma forma muito prática, muito interessante, e depois é isto que é. Nós, no mundo digital em que vivemos hoje, nós estamos a lutar por uma só coisa. Nós estamos a lutar pela atenção das pessoas. Não é? E estamos a fazer outra coisa aqui. Estamos a interromper constantemente o scroll infinito que as pessoas fazem todos os dias, né, quando vão às redes sociais. Porque as pessoas não vão às redes sociais para comprar nada. As pessoas não vão às redes sociais para ver notícias. Uma ou outra vão ao Twitter, por exemplo, para saber algumas notícias. Mas as pessoas não vão para o Instagram para ver notícias. As pessoas não vão para o LinkedIn para ver notícias. As pessoas vão para ali para passar tempo, para se distraírem, quando vão à casa de banho, quando estão para fazer uma pausa no trabalho, recebem uma notificação, vão ali, ficam ali. E para interromper este movimento, nós temos que ter a capacidade de entregar alguma coisa que justifique a atenção das pessoas, que faça com que a pessoa diga, porque o primeiro impacto é, não, mas estás-me aqui a interromper agora aqui o meu coisa com um artigo, ou com um texto, ou com um post que me está a fazer agora pensar, mas porquê é que eu tenho que prestar atenção à tua empresa agora? E, portanto, tens que ser... O espaço é muito curto, tens que ser muito rápido a interromper esse movimento e a justificar, logo, a entregar. E é por isso é que eu dizia há bocadinho, que é preciso esquecer tudo aquilo que aprendemos na escola sobre escrita, onde, por exemplo, nos diziam, faz uma introdução, onde perdes muito tempo na introdução, para fazer um contexto enorme. No online não tens tempo para isto. Tens uma frase para dar um murro na cara da pessoa quase, para aqui, agora ficas aqui. Porquê? Porque a segunda frase vai-te mostrar porque é que vais ficar aqui. Então, e é inverter, não é? Muitas vezes o que é que se fazia na escola é deixar o melhor para o fim, e no online não podes fazer isto, tens que inverter, tens que pôr a tua frase mais forte no início. Logo. E depois porque tens um objetivo muito claro, que é, tu queres que o leitor chegue ao fim, ou a leitora chegue ao fim do teu post, porque tens informação para dar, porque queres entreter a pessoa com alguma história, com alguma coisa.
Então é preciso cativar aquela pessoa durante aqueles minutos que a pessoa está ali e fazer isso só dá se tu conseguires que a primeira frase leve à segunda, a segunda leva à a terceira leva à quarta e por aí fora até chegar ao fim. E que a pessoa faça isto tudo sem sentir que esteve a fazer um esforço. Por isso é que não podes usar linguagem complicada, não podes usar parágrafos muito longos, não podes formatar o teu texto de uma forma que se torne logo à partida, e eu vejo muita gente a escrever assim ainda, pá, e pessoas com conteúdos com valor, com histórias boas, eu vejo muitos CEOs a escreverem assim, pá, e dá-me vontade de mandar mensagem. Ou já não faço isto, já perdi esta coisa, porque as pessoas levavam a mal às vezes, ou então diziam muito obrigado, mas depois o próximo post é exatamente igual ao anterior. Então às vezes estou encolho na cadeira e digo, pá, porquê? Pá, porquê que esta pessoa escreve assim, coisa tão rica? Porque encontras uma mancha de texto deste tamanho, tu estás a ver no telefone, ainda por cima, não consegues perceber onde é que está o início da frase e o fim. Passa direito, não é? Passa um parágrafo com 10 linhas e Jesus do céu. E tu o que é que fazes? Não liga nada. Às vezes até curte, mas nem lê. Ou dás um like só por simpatia, É porque isso. não te conhece. E, viste o meu post? Vi. Eu confesso que eu às vezes faço isso. Fazemos todos. Nem, é muito difícil chamar a nossa atenção ao ponto da gente querer ler, querer estar ali, querer gostar. É claro que, naturalmente, eu sigo e eu olho para as pessoas que têm temas que me interessam, não é? Temas de gestão, às vezes temas de maquiagem ou maternidade, etc. Mas mesmo assim, o ler, conseguir chamar a atenção das pessoas para ler está sendo substituído pelos podcasts, está sendo substituído pelos... Mas até os podcasts só têm coisas escritas, não é? Têm guiões. Uhum. E se o teu guião for mau e o podcast for o primeiro episódio, por exemplo, é como uma série. Se o primeiro episódio de uma série é mau, as pessoas não vão ver o resto. Sim, é verdade. Portanto, o piloto tem que ser muito bom, o primeiro episódio de um podcast tem que ser muito bom, porque tem que prender a pessoas. Olha, vou carregar aqui no botãozinho do seguir, subscrever. Vou ver o pod tudo, porquê? Porque o primeiro foi logo, grande convidado, grande tema, à vontade, muito bom. Gosto daquela onda da Sila de fazer perguntas. Vou continuar a ver, vou ficar atento. Sim. E as pessoas têm aderido cada vez mais Sim, eu comprar, acho que... pagar algo para aprender a escrever, uma coisa que supostamente a gente aprende na escola. Esse é um dos primeiros... Eu vou te dizer, a escrita em si só é um dos parentes pobres da arte. Uhum. Porquê? Gostei do termo, um parente pobre da arte. Porquê? Porque toda a gente sabe escrever. Vou apontar. Parente pobre das artes, é verdade. Porquê? Porque há exatamente essa ideia de que toda a gente sabe escrever. E ainda há outra ideia, eu gosto muito, aliás, eu gosto imenso quando as pessoas dizem eu faço isso sozinho, eu sou capaz de fazer isso sozinho. Ainda bem. Claro. Ainda bem que é capaz de fazer isso sozinho. Não tem problema nenhum. Só não tenha tempo. Pois. Então não consegue fazer. Então não consegue fazer. Mas não achas também que as pessoas têm muito medo de escrever? Por que as pessoas têm medo de escrever? Porque têm medo de se expor. E têm medo. E em Portugal, tu vês num país que é muito diferente do nosso. Temos muitas coisas que nos aproximam, mas temos muitas coisas que nos não é afastam, é que nos distinguem. Uhum. E nós aqui damos muita importância ao que as pessoas pensam sobre nós. É histórico. Nós estamos ainda a libertar-nos, portanto passaram agora 50 anos de ditadura, estamos a libertar-nos da ditadura ainda, temos muita gente à frente das empresas que manda, que viveu na ditadura e que ainda tem uma cabeça de ditadura e que as pessoas têm muito medo do que é que os outros podem pensar daquilo que eu estou a dizer, seja num post no LinkedIn, o que é que o meu chefe vai pensar se vir isto, ou o que é que o meu patrão vai pensar se vir este post onde eu estou a falar sobre aprender novas competências. Vai pensar que eu quero ir embora? Pois. E nós sempre, porque lá está, porque fomos ensinados pelos nossos pais, ainda, que cresceram nesta geração dos anos 60, anos 50, a não dar nas vistas, a manter um low profile, não é? Sim. Não levantar onda, como vocês dizem. Sim. E vocês são muito diferentes nisso. Vocês estão de bola para a frente, toca para cima e quer lá saber se pensa o que é que eu faço, o que é que não faço. E aqui nós ainda temos muito medo, e esse é das primeiras coisas que eu felizmente consegui quebrar, mas tive problemas na minha família, exatamente igual, pessoas que me vieram pedir para pagar posts porque eu estava a falar sobre alguém que eles não queriam e achavam que não tinha que ser assim. Eu tive tias a pedirem para pagar posts sobre um post sobre o meu avô, porque eu contava a história do meu avô, que era uma história inacreditável de superação de um homem que nos anos 30 ou 40, estudava engenharia dentro da carrinha do pai,
à luz da carrinha à noite porque não tinha luz em casa. Então ia estudar para a carrinha para ser melhor do que os outros. Pá, e isto é uma E essa história história não pode ser contada? Porquê? Porque essa imagem que vai passar do meu pai. É sério? E eu disse isto, na altura foi a minha mãe, veio uma tia, depois veio outra, depois veio a minha mãe, que pedi pelas duas, e eu disse, é a primeira e a última vez que eu vou pagar um poço. Reparem bem, é a primeira e a última vez. E escrever é isto também. É teres que lidar, saberes que vais ter que lidar com a crítica. Sim. Porque vão existir pessoas que não gostam. Vão existir, e depois é isto, as pessoas que não gostam vão dizer logo, eu não concordo nada com isso, isso é um absurdo, assim. Obrigado pelo ponto de vista. Sim, porque quem não gosta não é obrigado a te seguir, não é obrigado a ler o teu livro. Continua não é? o scroll. Acabou, não é obrigada a ser teu best friend. O Zero. mundo está aí para as diferenças, não é? Eu gosto, mas tem alguém que não gosta de me ver, não gosta do meu sotaque, ou acha que eu, sei lá, sou uma pascácia, porque eu estou aqui a dar conhecimento para as pessoas e está tudo certo. Está tudo certo, está tudo bem. E ficar em paz com isso, sobretudo, e depois aqui é difícil porquê? Porque a escrita vive muito da validação dos outros, não é? Como tudo agora nas redes sociais, tudo, não é? Mas é Sim. isso, e depois eu digo também isto no meu livro, que é aquilo que distingue um bom texto é uma coisa muito subjetiva. Porque há para 10 pessoas diferentes, pomos um livro de um prémio Nobel de Literatura, por exemplo, e há 5 que vão dizer que é muito bom, há 3 que vão dizer que é horrível, há 2 que vão dizer, não fez nada, porque depois cada pessoa traz a sua história pessoal para dentro de cada livro que lê, não é? Para dentro de cada texto que lê. Agora, a verdadeira arte nisto, e é isto que eu também depois trabalho muito, é ser capaz de despertar emoções com aquilo que nós escrevemos. E há 8 emoções básicas no ser humano. E tocar em cada uma delas, à vez, não é? Essa é a grande mestria e é aquilo que, por exemplo, no LinkedIn eu vejo, e eu fico muito contente, e é uma coisa que eu me orgulho mesmo, porque eu mudei a forma como as pessoas escreviam no LinkedIn em Portugal. Que bom. Porque eu comecei Parabéns. a fazer uma coisa que ninguém fazia, que é eu comecei a escrever posts só de texto, com 3.000 caracteres, a contar histórias, com uma forma muito diferente de escrever, uma forma muito oral, que é a minha forma de escrever, com um estilo que eu desenvolvi durante 15 anos. E de repente comecei a ver pessoas a fazer coisas iguais a mim, a usar as técnicas que eu usava. Eu comecei a pôr 3 asteriscos na ponta do título do post, usava um título para os posts, ninguém fazia, começaram a usar título para o post. Fazia títulos em maiúsculas, começaram a fazer títulos, e depois vais mudando. Comecei a pôr 3 asteriscos, vejo agora dezenas e dezenas e dezenas de pessoas a pôr 3 asteriscos. E isto é uma grande vitória, não é? Porque lancei um livro e vendi de um livro técnico mais de 3.000 livros em Portugal, que é uma coisa, é muito boa, é muito bom. E portanto, eu tenho esta secreta esperança de que as pessoas vão perceber que isto é importante e que o ChatGPT já escreve, atenção, portanto, já passou um ano desde que se dizia que o ChatGPT não sabe escrever. Não é verdade, porque se tu treinares o ChatGPT, ele sabe escrever. Sim, eu uso muito. Ele sabe escrever, e eu ainda há uns meses vi uma escritora japonesa que ganhou um prémio mais prestigiado no Japão. Com o livro ChatGPT. foi todo escrito pelo ChatGPT. Uau! E portanto ele sabe escrever. Agora, uma coisa que ele não consegue fazer, e isso é muito difícil, nenhum computador consegue ainda, que é... Aliás, quando tu dizes ao ChatGPT e lhe fazes perguntas sobre emoções, ele diz-te logo: eu não tenho emoções, eu sou uma máquina, eu não sou um software, um programa de inteligência artificial, que é esta capacidade de relacionar sentimentos e emoções e acontecimentos uns com os outros do nada, que tu vais buscar e metes... Como fazemos aqui, como contaste a história da tua irmã e eu contei a história da minha saca filha. mais uma e tal, Sim, não sei o que, cruza não com tem outra. como. Isto não tem como, porque tu precisas de lhe dar uma ordem para ele fazer isso, e mesmo assim ele não viveu. Sim. E é essa coisa que o ser humano tem, essa experiência, essa emotividade, essa emoção à flor da pele, que nos torna únicos. Não é? Sim. E, portanto, eu não tenho medo nenhum do ChatGPT. Aliás, eu uso todos os dias o ChatGPT para trabalhar. Sim, sim, sim. É mais uma pessoa É mais na uma empresa, ferramenta, é mais uma pessoa, na empresa, sim, já. sim. Ele faz trabalho, 2 ou 3, que... Eu vejo isto todos os dias, quando estou a pedir coisas, o tempo que eu ia demorar Sim. a fazer isto sozinho, Sim, ele faz fato. e eu edito. Fato. E eu edito As só, pessoas têm que aqui aproveitar não, faz isso. mais... E não achar que vão ser mal vistas ou que são incompetentes ou... E às vezes nem contam. Não. Usaste o ChatGPT? Não. Eu uso e eu acho... A diferença, eu vi um professor dizer que a diferença agora vai estar nas pessoas. Não é que o ChatGPT vai substituir os humanos. O ChatGPT, a diferença é quem sabe usar o ChatGPT vai substituir quem não sabe. E tu estás a ver online, no Instagram, então,
a quantidade de gente a vender... Vender e explicar guias e gratuitos e outros pagos, é verdade. Muito e-books, então assim, a informação está muito fácil. Né? Por que não vamos usar? Quer dizer, porque alguém vai pensar que eu não sei escrever, que eu sou estúpido. Né? 2024. Pá, eu lembro-me disto como se fosse hoje. Em 1998, 99, eu estava na escola secundária ainda, em 99, 2000. Pá, em 99. E eu lembro perfeitamente de, na minha escola, ter saído uma circular a proibir os alunos de consultar o Google para fazer trabalhos. Hoje, isto é completamente impensável. Isto era na pré-história. Na altura, os professores não queriam que usasse o Google. Era para ir à biblioteca, ir às enciclopédias, fazer os trabalhos à moda antiga. Portanto, isto é o ser humano, é ser humano, não é? Parece uma coisa resistência à mudança. É resistência à mudança. A minha filha de 3 anos, ela já fala. Eu falo, não sei o que, eu tenho que comprar, não sei o que, não sei se o continente está aberto. Ela fala, vai ao Google, mãe. 3 anos. Juro, 3 anos ela fala. Vai ao Google. E eu descobri agora, há 3 semanas, uma nova forma de usar o ChatGPT, que é com a aplicação no telefone e por voz. Não conheço, tenho que conhecer. Com a aplicação e por voz. É um estrondo. Mas porque aquilo está muito. Porque a forma como tu fazes perguntas oralmente é muito diferente de como tu fazes. Porquê? Porque neste momento nós ainda estamos formatados para a caixa de texto. Não é? Aparece o Google e tu vais fazer uma pergunta tipo como chegar ou como é que fazes não sei o quê. E quando tu fazes uma pergunta a um amigo, por exemplo, tu não perguntas da mesma forma. Pois não. Pergunta muito mais... informal. Tu fazes aquilo e fazes por áudio e ele tem uma... ele acerta para aí 99 em 100 palavras, tu dizes. Já é incrível. E tu fazes aquilo e ele devolve, mas só com áudio. Para trás e para a frente, que é o segredo do ChatGPT, anda para trás e para a frente, para trás e para a frente. E ele devolve e tu... ainda não é bem isso, pá, acho que consegues fazer um bocadinho melhor. Tenta escolher dessas 10 que me deste, as melhores 3... E ele dá-te as melhores 3 e diz, ok, agora destas 3 dá mais 30 iguais a estas, e dessas 30 elimina-me para 10, que são as top do top, onde podiam ser usadas, por exemplo, numa campanha de publicidade do McDonald's. Nananana. E ele faz? Faz. E isto é o que é o mais assustador para as pessoas, é que ele faz. E faz em 5 segundos. E faz bem feito. Nem sempre. E é engraçado porque às vezes ainda ontem estava a fazer isso. Estava a fazer uma proposta e estava a pedir, eu fiz uma série de perguntas, olha, tenho aqui estas 20, olha para elas e diz-me o que é que destas que aqui estão, se tu achas que falta aqui alguma coisa para um bom pré-briefing, estar bem entregue e bem completo. Ele olhou, sim, mas eu acrescentaria mais isto assim, assim, assado, ok? Pois, então agora organiza-me isto por categorias, repete e organiza por categorias. E pôs 21, e eram 22. Eu assim, olha, acho que te esqueceste de uma. E ele, tem toda a razão, obrigado por me apontar a falha, está aqui a 22ª. Uau! E é isto que eu faço sempre, desde o início, que é ter uma conversa, como se fosse com uma pessoa, exatamente. E esse tipo de dica... E digo bom dia, quando lá chego, boa tarde, boa noite, e obrigado. Esse tipo de dica tu também dás nas tuas formações, nas tuas mentorias? Sim. Sim, para as pessoas que às vezes estão um bocadinho mais atrasadas, entre aspas, não sabem o que é há por aí que parece ser tão banal. Sim. Também dás esse tipo de dica. E ajudo-os, sobretudo, com a experimentação de estilos diferentes. Põe-nos a escrever poesia. Ai, que e a poesia, mas depois... e tens sempre pessoas que resistem. Mas agora vou estar a escrever poesia. E depois chegam ao fim a escrever poemas que... Nem elas acreditam. Porque isto depois ajuda-te a desenvolver várias... Foi isto que eu lhes fui dizendo sempre, que é estes mergulhos e esta capacidade de tocar em vários géneros diferentes. Obviamente que eu não quero que vocês daqui amanhã venham a ser poetas ou poetisas, mas é esta capacidade de relacionar ideias e de as apresentar de uma forma criativa, porque essa é a grande história da escrita criativa. É tu seres capaz de apresentar uma ideia de uma forma que seja capaz de prender a atenção de quem está a ver. Porque é diferente, porque tem uma argumentação viva, que tem vida, tem voz, tu reconheces alma naquela escrita. E é isto que o ChatGPT ainda tem dificuldade em fazer, que é, tu consegues perceber aquilo não foi escrito por um ser humano, porque falta ali sangue, falta calor, e portanto é isto que eu trabalho muito com eles, mas depois também lá está. Cada pessoa só vai até onde está disposta a investir em si própria, até onde quer ir. Eu na primeira turma tive mais dificuldade porque sentia uma responsabilidade muito grande. Assim, estas pessoas pagaram muito e eu agora tenho que dar tudo. Até que houve uma delas que me disse, nós quando fomos embora daqui, pai a meio, nós vamos ficar a dever dinheiro. Porque aquilo que tu entregas aqui todas as semanas, eu por mim vinha cá todos os dias. E portanto, e depois eu comecei a descansar mais e agora ia passar a bola para o lado de lá no sentido de, não,
eu entrego-vos tudo. Está aqui conteúdo, estão aqui desafios, têm dificuldades nos desafios. É esse que é o objetivo, é partilhar as dificuldades, que é para conseguir ajudar-vos a saltar muros. Porque depois é que quando as pessoas não trabalham e as pessoas não investem, não se dedicam, é impossível eu fazer milagres por quem não trabalha. É impossível. Nem um formador, nem um chefe de PT faz milagre. Eu tinha muito esse medo, essa coisa de... o que é que eles vão dizer? E olhava para o meu valor, questionava o meu valor em função daquilo que era a entrega. Se eles não estão a entregar, a culpa é minha. Não é. A culpa eles não querem, é muitas vezes não querem. Não conseguem. Porque depois, eu vejo isto em quase todos, e nas 3 turmas já aconteceu isto, que é, o trabalho aperta, as pessoas desistem. é como os barcos que estão a ir ao fundo. Começas a tirar coisas de cima do barco, que é para o barco ficar mais leve. E é isso que as pessoas fazem. O trabalho começa a apertar, tira aquilo que está a fazer. Não é para mim. Manda já a escrita criativa para o lado. Eu não tive tempo esta semana, andar um mês não consigo fazer nada. Não consegues. Não queres. Porque se podes arranjar 10 minutos extra ou 20 minutos, quaisquer 20 minutos extra por dia, faz uma grande diferença. A ler ou a escrever faz uma diferença grande, porque é como eu uso sempre esta analogia, que é, se eu passar a vida a jogar PlayStation e jogar FIFA na PlayStation, ou o que é que seja, eu não posso amanhã agarrar e dizer, agora vou ali ao Porto e vou me apresentar, ou seja, com a Associação como jogador profissional. Mete-me uma bola nos pés, então e agora jogar a bola? Não, por favor, mete-me o comando eu sou muito bom. Agora, com uma bola, então se tu não treinas. E escrever, o cérebro é um músculo. Tu tens que treinar. Sabes qual é que é um dos exercícios que eu faço? Eu ainda hoje faço isto. E eu recomendo, eu sei que quase ninguém faz. E agora, há 2 semanas, eu fico muito feliz quando isto acontece em casa, porque a Leonor é de facto uma miúda maravilhosa. Agora quer ser cantora. A tua filha, a mais velha. E então, quer ser cantora, não sei o quê. Passou o tempo a cantar. Eu às vezes tenho que dizer, olha, menos. Porque começa a ir lá para cima. Aí, pá, pelo amor de Deus. E então, quer ser cantora, ok. Então, quer ser cantora. E começou a querer escrever canções. Antes de escrever canções, aliás, começou a cantar e a inventar canções enquanto cantava. Típico dos miúdos. Só que depois às tantas dizem assim, pai, isto é tão difícil, eu chego ali a uma parte, eu já não sei o que é dizer mais. Eu disse, então, podes fazer uma coisa que é aquilo que fazem todos os grandes cantores, que é, sentam-se, caderno, caneta, e vão escrever as suas canções. Então, mas e onde é que eu começo? Calma, vais fazer um exercício que eu passo aos meus alunos, que quase ninguém faz. Que é este, que é, vais escolher 2 ou 3 canções que tu gostas muito. Diz-me, por exemplo, eu quero a saia da Carolina, da Carolina Gelantes, ok? Mais, eu depois quero o mundo ao contrário. Eu chutes e pontapés, o mundo ao contrário. Sim, senhor. Imprimi as 2 canções e agora vais agarrar e vais copiar à mão a letra destas canções. Pode pôr um papel. Mas para quê? Filha, porque tu, quando estás a fazer isto, primeiro estás a começar a aquecer o teu cérebro e depois estás a entrar dentro da cabeça daquele autor, daquela escritora. E a perceber como é que ela organiza as frases, como é que ela organiza as ideias, como é que ela faz com que as coisas se liguem e tenham um sentido, como é que ela conta uma história. Agarrou, foi sentar, teve 2 horas a escrever aquilo. Que fixe. E isto é um exercício que eu ainda hoje faço, primeiro porque ajuda a ligar o motor, e esta é outra coisa que é a criatividade, e as pessoas acham muitas vezes isto, que é, não tem um botão aqui atrás, onde a pessoa chega às 9 da manhã e senta-se ao computador, agora vou ser super criativo durante 10 horas. Não acontece, não é? Por isso é que é tão bom ir passear, e por isso é que nós temos ideias incríveis onde? No banho, que é onde estamos relaxados ao máximo, e de repente, ou a dormir, não é? O cérebro precisa também de espaço para ter ideias, e nós vivemos num mundo de uma pressão absurda. E depois achamos que estas pessoas que têm ideias, que são génios, e pagamos-lhes a peso de ouro, mas eles têm processos também, como todos nós, não é? Para ter ideias é preciso um processo, é preciso chegar a algum lado de uma certa forma. E espirrar, mas espirrar. Olha, falamos muito em contar histórias, não é? E há um movimento agora muito grande do storytelling. Não é? Que é basicamente contar a história. E às vezes as pessoas me falam, tu poderias vir aqui nessa palestra que eu vou falar não sei o quê, e vem aqui contar a tua história. Qual é a relevância hoje nos meios de comunicação
do contar história? O que é de fato o storytelling? Como é que você explica para as pessoas que querem se expressar e como é que elas usam esses benefícios do storytelling? E como é que as pessoas conseguem se posicionar contando histórias? Porque às vezes o que para mim é uma história tão irrelevante e que eu acho que vi do Brasil com um bebê ao colo de 4 meses. Pronto, já passei. Acho que nunca contei isso para muita gente. E tu falaste, uau, vieste do Brasil com um bebê de 4 meses sozinha no avião. Eu, assim, é uma história, não é que tá ali por trás. Como é que é isso? Como é que é esse famoso storytelling que as pessoas usam esse tema agora para tudo e mais alguma coisa, né? Eu acho que felizmente já está a começar a mudar a ideia de que isto é uma ciência oculta. Nós fazemos isto desde que somos espécie. Portanto, desde que desenvolvemos. Aliás, antes de desenvolvermos a linguagem, já contávamos histórias nas paredes das cavernas onde vivíamos. Verdade, Já desenhávamos. verdade. Porquê? Porque nós vemos coisas, guardamos coisas na cabeça e como não temos a capacidade de guardar como se fosse ficheiros no computador, guardamos da forma que melhor sabemos, que é se aquilo nos toca a nível emocional ou não. O que marca, guarda. O que não marca, vai embora. Não é? E repara, nós por dia somos impactados hoje em dia por milhares de mensagens. Milhares, em todo lado. Televisão, na rua, no telefone, no e-mail, no WhatsApp, no Instagram, no LinkedIn, em outdoors, em todo lado. Em todo lado, em mensagens por todo lado. Imagina se o teu cérebro guardasse aquilo tudo. Não é? Vivíamos até aos 10 anos. Não tinha hipótese. Então, o que é que acontece? O nosso cérebro guarda apenas aquilo que toca de alguma forma emoções como nojo, repulsa, raiva, amor, empatia, simpatia, sobretudo. E quando nós encontramos alguma história que nós sentimos aquela empatia mais próxima de eu conheço alguém que já passou por uma coisa assim, ou eu podia ser esta pessoa. Sim, seja mais próximo. Isto podia ter acontecido comigo. E são as histórias que aproximam os seres humanos. Nós chegámos até aqui, em 2024, porque nós só aprendemos a escrever para aí há 600 ou 700 anos, em termos massificados, 800, vá que seja. Até lá, a escrita estava muito guardada na igreja, não é? Que escreveram a Bíblia, estava reservada a um número de pessoas muito escasso. Mesmo em Portugal, até os anos 70, tínhamos quase 70% de analfabetos. Pessoas que não sabiam ler nem escrever. Como é que estas pessoas faziam para ensinar coisas uns aos outros? Não tinha como. Não. Tinha. Contavam histórias, sim. Era assim, o teu avô, uma vez, quando estava não sei aonde, ia a fazer não sei o quê, e aconteceu isto. E depois, como é que ele fez? Ele arranjou, e fez assim, assado, e depois aconteceu assim. E resolveu-se o problema. No nível das empresas, igual. Há sempre uma personagem numa história, não é? Uma personagem que pode ser uma empresa, neste caso, que quer alguma coisa. Há um desejo. Todos nós, e qualquer história que tu te lembras agora, qualquer filme, os filmes fazem isto muito rápido, que é apresentam-te a personagem o que é que ela quer. E depois o que é que acontece? Há, pelo meio, um obstáculo. Que é o obstáculo que vai impedir aquela pessoa de conseguir aquilo que quer. Então, a história vai ser o quê? Como é que esta pessoa vai contornar este obstáculo, ou saltar este muro, ou vencer este dragão, para conseguir chegar àquilo que quer. E pelo caminho há uma série de passos que vão acontecendo, uma série de momentos, que é a tal jornada do herói que se fala muito, que tem altos e baixos, que agora fica um bocadinho mais fácil, depois fica mais difícil, depois acontece assim, depois cai, depois levanta-se, depois de repente parece que está tudo perdido, já não há volta a dar, vai cair, vai correr tudo mal, vai perder tudo, e de repente aparece alguém que ajuda, e há uma oportunidade, há uma luz no fundo do túnel, e vai por ali em vez de ir pelo outro caminho, e de repente salva-se. E resolveu-se o problema. E ajudaste alguém, ajudou alguém, e a partir daqui a minha vida nunca mais foi a mesma. E é isto que nos prende. É isto, é sobretudo nós olharmos para estas histórias destas pessoas, porque o ser humano tem muito, como dizias há bocadinho, muita resistência à mudança, não é? É muito... Então, quando vemos isto nos filmes ou nos livros, inspiramos-nos porquê? Porque parece mais fácil. Sim. Parece que aquela pessoa tem aquela coragem que me falta, não é? Que, mais palpável, não é? Quem me dera ser capaz de não sei o quê, como ser como aquela pessoa que teve coragem e mandou-se e foi à luta. E às vezes, nos pequenos exemplos, nós vamos vendo de pessoas que vêm do Brasil com um bebê de 4 meses, e se calhar tu contas esta história, e há alguém no Brasil que tem um bebê pequenino e que está a pensar, será que eu podia ir para Portugal viver? Ou para a Europa? Olha, aqui a história de uma pessoa que também era daqui, fez assim, uau!
É este eu uau. também consigo, não é? É esta emoção do uau. Que é o que eu estou Pá, entendendo. incrível. Era mesmo, pá, já deves ter ouvido isto algumas vezes, que é... Eu tenho esta experiência de passar por... Era mesmo isto que eu precisava de ler hoje. Ouvi, Era mesmo isto que eu precisava de ouvir hoje. E sem sabermos, mudamos a vida daquela pessoa um bocadinho naquele dia. Só um bocadinho. Mas se calhar no dia a seguir ela acorda, pá, e vai ter aquela conversa que precisava ter com o patrão. Ou vai ter aquela conversa que precisava ter com o marido ou com a mulher. Ou com os filhos. E de repente resolve a sua vida porque ouviu uma história. Uma coisa tão, como tu dizias, que parece tão... tão não tem valor nenhum. É tão corriqueiro, é tão normal. Para mim é tão vulgar que nem... Mas o que para nós parece... Falávamos isto há bocadinho, não era? Aqui em off. O que para nós parece muitas vezes não ter grande valor, para outra pessoa é ouro. Pode ser ouro para outra pessoa, não é? Sim. E a nível das empresas é muito isto. E o que é que eu vejo que ainda se faz bastante? E felizmente estou aqui para me chamarem, para vos ajudarmos a não fazer isto, que é as empresas ainda se põem muito no papel principal da história. Nós somos o herói, não são. Quem são os heróis? São os clientes. São São as pessoas, né? que eles ajudam a melhorar a vida. Ou seja, com o seu produto, com o seu serviço. Sim. Vamos imaginar, quem são os heróis da TAP? São os passageiros, que a TAP aproxima uns dos outros. Não é? A CP são os passageiros que aproximam destinos uns dos outros. Pá, qualquer empresa que tenha uma PTC, vocês fazem, o que é que vocês fazem ao certo mesmo? Vocês ajudam, constroem e aproximam pessoas umas das outras destas formas. Essas são os verdadeiros heróis, são as pessoas que vocês que têm um problema. Porque, repara, porque é que uma pessoa procura uma marca? A pessoa procura uma marca para resolver alguma coisa. Não é? Eu procuro um empreiteiro porque eu quero construir uma casa. E eu não sei construir casas. O que é que eu quero construir uma casa porquê? Porque quero melhorar a minha vida. Eu moro num apartamento com uma assoalhada ou duas e quero mudar para uma casa maior. A minha família cresceu e eu agora preciso de uma casa maior para a minha família. Como é que eu vou fazer isto? Pá, tenho que chamar alguém que sabe construir uma casa. Quem é o herói? É aquela pessoa? Não. Agora, pelo caminho, eu vou ter que arranjar dinheiro para o empréstimo, escolher um bom empreiteiro, escolher um sítio, escolher a cor da casa, escolher os materiais. Pelo caminho, o empreiteiro vai me tentar enganar. Ou não sei o quê, vai acontecer assim. O prazo vai derrapar, o banco vai dizer que não há dinheiro. E agora? Mas eu agora já vendi a minha. E estes altos e baixos, não é o empreiteiro que é o herói desta brincadeira toda. O herói somos nós, cantamos aqui e sobrevivemos a isto. É verdade, mas as pessoas têm uma certa... Acho que tem uma certa resistência a se colocar no lugar delas mesmo. Sim. Nesse lugar de eu consegui, eu sobrevivi, eu ultrapassei e eu posso sim ser o exemplo para alguém. Eu demorei muito, só depois de muito tempo trabalhando na PTC que eu ouvi algumas mulheres falando e dizia: ai, Pri, que ótimo que tu fizeste isso. Eu nunca pensei que eu era capaz de fazer uma coisa dessa. Eu nunca pensei que uma mulher podia estar nesse lugar. Eu nunca pensei que tu ajudavas tanto, Thiago, depois de eu te conhecer de fato, né? Porque eu nunca fui muito exposta nas redes sociais. Então, quando as pessoas chegavam para mim e diziam assim: é sério que ela tá pensando tudo isso de mim? E eu acho que isso é tão elementar, tão vulgar, não é? E tu tens um jeito incrível para contar histórias, repara. Eu não me esqueço da primeira vez que falei contigo. Qual foi a história? Já não lembro. A meio do engarrafamento. Lembra que eu parei num shopping em BH. Em Belo Horizonte. É verdade. Parei num café. E estavas a ver um café, a falar comigo ao telefone. E eu faço assim: eu quero fazer isto, eu vou ver que lançar uma ONG assim. Foi isso, foi. O Belo Horizonte tem um trânsito terrível. Eu estava a viver lá. Que mulher é esta? Obrigada. E vai fazer assim, vou fazer isso com mais, agora vou para Lisboa. Olha, não consegui fazer a metade do que eu quero, Martinho, mas estou a fazer. Mas puseste numa lista assim, eu agora vou para aqui, sim, depois vou para ali, sim, depois vou para ali, depois vou para ali. E isto é isto que muitas vezes inspira as pessoas, não é? Olha, eu tenho uma frase muito engraçada que vi agora, há pouco tempo, num livro, que se chama Como Viver, onde ele dizia que era duas. A primeira é, a diferença, há dois tipos de pessoas. Um são compradores e os outros são consumidores. Não, uns são criadores e os outros são consumidores. E o primeiro são as pessoas que fazem. Os criadores. E os segundos são as pessoas que vão a uma exposição, por exemplo, e veem uma escultura. Imagina que tu vinhas feito esta caneca à mão. E as pessoas chegavam assim: por amor de Deus, isto é uma escultura. Também eu fazia isto. Sabes qual é a diferença? Ele fez. Exato. Tu estás aqui a dizer que fazias. E a outra lá está, é a natureza do ser humano. Qualquer que seja a coisa que o universo te ponha à frente dos pés, tu aguentas pior.
É verdade. E isto é a essência do ser humano. Histórias, porque há sempre... E depois repara, o que é que nós fazemos? Já ouviste aquela expressão de certeza do estou sempre a arranjar lenha para me queimar. Sim. Eu não consigo parar quieto. Tu resolves fechas um loop, abres outro. Fechas um, abres outro, fechas um, abres outro. Porque é uma necessidade constante que nós temos de estar a fazer qualquer coisa. E... É verdade. Estás cansada de rastro, não sei o quê, não sei o quê. Tá Olha, não queres ir fazer um podcast a Vamos. Oliveira das Meias? Assim, vamos embora. É. Assim, então, mas tu dormiste 2 horas a noite anterior e há 3 horas tens um filho bebê que não dorme à noite, não sei o quê. Pá, mas está bem, mas eu vou e depois volto. Pá, mas são 600 km que fazes sozinho de carro, não faz mal. Eu gosto de andar de E carro. acho que também é aquela coisa de a gente querer mudar a vida de alguém. Ultimamente, o que eu mais quero fazer é conseguir mudar a vida das pessoas genuinamente. E agora, com a ONG, inclusive, eu ouço muitas histórias e que são muito fácil ser ajudadas. Né? E a gente tem Como se calhar pouco esforço da tua parte, não implica pouco uma grande esforço, coisa. pouco esforço. Eu ouvi uma amiga falar, um pouco antes de a gente fazer o lançamento do Ela Empreende, e ela disse-me, se na altura da minha mãe esse tipo de associações existissem, ela não tinha se suicidado. Aquilo me chocou, eu fiquei super impactada. Chamei ela no palco para falar sobre isso, ela disse, Priscila, se ela tivesse ouvido as coisas que vocês falam gratuitamente, ela não tinha feito o que ela fez, ela teria se reconhecido, ela não teria tido aquela coragem, porque não existia naquela altura. E ainda existe, mas tem muitas coisas que são pagas. Atenção que o YouTube está aí com muita, muita, muita informação. Mas o fazer gratuitamente e o fazer como prova de responsabilidade social, acho que tem poucos. E não é difícil, ou não é fácil, porque quase poucas pessoas apoiam. E as pessoas pensam muito no... Mas eu vou dar tudo o que sei de borla. Pronto, justamente. As pessoas me perguntam, mas tu vais fazer uma formação sobre isso gratuitamente? Não vais cobrar nada? Ah, não, mas tem alguma coisa aí por trás. Falando, não, mas não tem. Não tem, genuinamente. Esse ano é o ano da ONG. Não tem. Ah, não é possível. O que é que vais ganhar? Tem algum patrocínio aí? Não tem. Não tem. Os soldados voltam Não ao mundo, tem. Não tem. Verdadeiramente agora é a hora do give back, né? A gente já cresceu tanto, já impactou tanta gente, já faliu, já se reergueu. Então, assim... quando tu falas, eu sinto isso. Tipo, orientar e falar. Claro que tens que cobrar por isso, é o seu ganha-pão e ninguém vive, não é? No meu caso é diferente. Lógico, e as pessoas têm que saber isso, não é? Somos dois na mesma casa, dentro da mesma empresa, criada pelos dois. As pessoas têm que ter também noção de que isso aqui não é Santa Mas Casa. Todos os dias eu crio conteúdos de borla para ajudar as pessoas também, porque percebi que houve uma altura que eu estava muito influenciado pelo círculo à volta, que era... mas eu vou estar a dar aquilo que eu sei de borla, depois as pessoas não compram o que eu tiver para vender. Não porque vão comprar a cereja do bolo que você vai vender. Tu estás a dar coisas simples, que para você... E acionável, que a pessoa possa agarrar e dizer assim, se eu fizer isto hoje... Eu mudo. Alguma coisa muda aqui na minha vida. O feedback que tu recebes é incrível. As pessoas dizem, uma coisa tão simples, mudámos os resultados da taxa de abertura de e-mail da nossa empresa e começámos a vender muito mais. Com uma dica que deste uma newsletter. Sim. E eu passo todas as semanas. Aliás, eu hoje... Ontem, à 1 da manhã, estava a escrever metade da newsletter, que sai amanhã, que vou acabar hoje à noite, quando chegar a casa, para estar agendada para sair amanhã de manhã. E é uma newsletter onde deve ser das maiores do país. Eu tenho que ler, eu não estou inscrita. Vais subscrever, porque é sempre com 1400, 1500, 1600 palavras, até grande, mas ao mesmo tempo... Entregas tudo, não é? Sim, tudo o que eu sei eu dou. E ponho desafios semanais de escrita. Olha que giro. E às vezes há pessoas que respondem. Não, e eu vi uma... Olha, a pessoa fez. Uma amiga que vive aqui em Oliveira, quando ela viu, ela comentou no LinkedIn, e eu liguei pra ela e disse, olha, eu vou entrevistar o Martim Mariano. Ai, não é possível. Ai, eu sou apaixonada, não sei o quê. Eu leio todas as newsletters dele. Sério? Ela, tô falando sério, eu gosto mesmo, não sei o quê. Então, assim... Por mais que a gente ache que a gente não tá impactando, tem sempre alguém que aquilo é muito importante. Ai, não vão ler. Vão ler. Ai, não vão dar importância. Tem sempre alguém que precisa daquilo. Sheila, e depois acho que há outra coisa que é... Se nos faz bem... Pois, acima de tudo, não é? E numa altura em que se fala tanto de saúde mental, e por isso é que eu trouxe esta t-shirt da Kindology, que eu sou o embaixador deste projeto. Fala um pouquinho do projeto. Que é uma associação que existe para poder proporcionar o acesso... consultas de psicologia e a melhor saúde mental a pessoas que não têm a possibilidade de pagar consultas. Portanto, estão no LinkedIn, estão no Instagram, vocês podem conhecer. Uma das pessoas que criou isto é a Susana Curver e portanto, vocês podem ir explorar um bocadinho mais sobre isto. Que é, se isto me faz sentir bem, se me faz sentir realizado, porque eu nunca me esqueço, nós vamos todos morrer. Ninguém fica cá para contar nada. E, como eu dizia, a minha irmã suicidou-se com esquizofrenia.
E assistir a uma rapariga que na altura tinha 29 anos, ela fazia 40 no próximo ano. Aquilo que provoca um suicídio dentro de uma família é uma bomba atómica gigantesca. A destruição é massiva. O meu padrasto, que hoje em dia eu chamo pai, nunca mais foi a mesma pessoa. Pá, hoje em dia ele recuperou a alegria de viver no ano a seguir, quando a minha filha nasceu. Portanto, foi uma sorte enorme, porque a Sara morreu em 2014, 2 anos depois. Tá, porque ele foi ao nosso casamento em 2015 e estava com uma raiva, uma angústia, um sentimento de culpa, porque foi dentro de casa deles, como eles estavam em casa, a ver televisão no sofá, portanto foi uma coisa, foi a polícia que foi avisar, foi bater à porta, boa tarde, é a casa da menina Sara, ele foi abrir a porta, é a casa da menina Sara, sim, ela está lá dentro, e eles deitaram-lhe a mão ao braço, não está não. Como não está não? Ela chegou comigo há bocado da rua. Não está. E tu chegares a casa dos teus pais e encontrares 2 pessoas desfiguradas. Ai, até me arrepia. De tanto chorar, de uma dor. Pá, eu não consigo imaginar, eu sou pai, e acho que só 2 anos depois é que, de facto, hoje em dia, sendo pai, é que consigo perspectivar o que é que pode ser alguém perder um filho, o único filho, desta forma. Isso naquela altura, eu disse a minha vida, eu nunca mais vou fazer as coisas da mesma maneira. Eu, a partir de hoje, eu vou me envolver em tudo o que eu puder de saúde mental, e eu conto esta história vezes e vezes e vezes sem conta por todo lado, porque sei que isto ajuda pessoas. Eu já recebi mensagem de pessoas que viram... uma vez fiz uma newsletter e depois fiz a newsletter em vídeo no Instagram. E eu recebi mensagens de pessoas a dizer-me, pessoas a contarem-me histórias, como por exemplo o meu filho partiu há 2 anos e eu vi, obrigado por isto. Sim. Porque eu sabia que não estou sozinho. Sim. E é um bocadinho isto, sabes? É chegar ao final do dia e sentires que, pá, eu hoje ajudei uma pessoa. Sim. Uma pessoa, está ótimo. Sim. Está a ganhar. Se o meu post ou a minha newsletter que eu mando para 2070 pessoas naquele dia, pá, fizer alguém sorrir de manhã, está a chegar ao trabalho, enquanto a newsletter e abre um bocadinho o sorriso, já está. Já valeu as 2 horas que eu gastei a escrever. Sim. Tá, conta um pouquinho mais do projeto. Da Kindology. Sim, para as pessoas precisarem ou se quiserem. Exatamente. Como é que eu faço para ser voluntário desse projeto? Eu gosto muito dessa parte também. Basta ires à página deles. Sim. Ou falares com a Susana Curver, que é a melhor pessoa, e ainda por cima ela tem uma missão muito parecida com a tua também, muito de levar aqui o bom da vida, o melhor que cada pessoa tem para oferecer aos outros. E eles convidaram para ser embaixador, porque perceberam exatamente que eu falava muito disto e contava muitas vezes a minha história. E depois o que é que acontece? Eles reúnem profissionais que disponibilizam consultas, pá, ou metade do preço, ou com descontos de 30%, 40%, 50%, 60%. E sabemos que as consultas de psicologia são caras. Eu sei que eu pago 50 euros cada 15 dias. O seguro paga-me metade, mas ainda assim há muita gente que não tem acesso. Não tem 50 euros para dar por mês. Para uma consulta de psicologia. Sim. Não tem, para 2, que seja. Não tem. E porque é isso ao comer. Sim. E portanto, o que eles fazem é... E já vão fazer muitas vezes trabalho em empresas também, porque começamos a ver cada vez mais... Conscientização, não é? Sim. E começamos a ver cada vez mais, e eu começo a ver já também muitas empresas com quem vou trabalhando, esta ideia de ter alguém na empresa que lá vá de vez em quando, olha, eu estou aqui, se vocês quiserem vir aqui conversar um pouco. Porque este mundo é muito difícil, nós estamos a crescer. Eu às vezes penso nisso por causa dos meus filhos. Nós crescemos num mundo diferente, com também muitos desafios, ou se calhar mais, por exemplo, desafios dentro de casa, quando os pais não sabiam tanto, não tinham tanta capacidade de comunicar connosco, falar sobre sentimentos, era muito difícil. Por isso é que nós crescíamos com amigos, né? Os amigos eram o nosso ponto de referência, e para o bom e para o mau, né? Para as experiências boas e para as más. E agora eles têm outra coisa, que já não se brinca na rua, já não têm a oportunidade de ver tanta coisa dos amigos, agarram-se muito mais aos pais, ficam muito mais tempo em casa, e têm um mundo onde as pessoas têm muito pouca paciência umas para as outras. É verdade. E isso é o que mais me aflige. Espero que isto mude algum dia, e que eles também consigam... Eu faço a minha parte. Sim. E que eles consigam... Eles consigam também contribuir para esta geração... Eu acho que é um bocadinho... Todas as gerações têm um bocadinho medo da que vem a seguir, não é? Agora estes miúdos estão perdidos, e não sei o quê, o TikTok e não sei o que mais. E eu acho que também, por não percebermos,
nossos pais também não nos percebiam a nós. Sim. Mas eu vejo agora, assusta-me imenso, por exemplo, ir a um restaurante e ver toda a gente à volta com crianças que parece que as crianças não são capazes de estar aborrecidas. Falar sequer. Não são capazes de falar não são sequer. capazes de falar. É. Eu ontem passava por uma agência Abreu, anteontem, num centro comercial em Lisboa, e estava a ver um casal a marcar férias, sentados com 2 filhos adolescentes, cada um com o seu telefone, a jogar à frente da pessoa que estava a vender. Eles a escolherem o programa e cada um deles assim. É triste, eu também acho. Estava o filho, o pai, o filho e a mãe. Cada um no seu mundo, literalmente. Mesmo quando estão a escolher o destino eu de vou férias. Ao restaurante, eu destino passei de anos sonhos. com a minha filha, pai, 3 anos, a apanhar coisas do chão cada vez. Toma mais um boneco, ela manda para o chão, apanha outra vez, mete uma garfada na boca, apanha, volta, caiu. Pai, eu olhava à volta e só via toda a gente com telemóveis e tablets. Às vezes 2 miúdos, 2 tablets. E eu assim, pá, o que é que estas pessoas estão a fazer? Não tem mais paciência. As pessoas não têm mais paciência. E pedem uma garrafa de vinho, estão a beber uma suco, a garrafa de vinho, mas estão ali, chocoladinho, todo o tempo. E a comerem assim. É. As minhas não comem. A hora Só da refeição na minha. A hora da refeição. Na boca e nos carros. A hora da refeição para mim é a hora sagrada. Exatamente. Sabes uma memória que eu tenho de miúdo? E fico muito feliz porque a minha filha faz a mesma coisa, porque não há tablets, não há telefones. Era de ir nas viagens de carro e de passar. Pois já as viagens de carro eram muito mais longas, lentas, né? Porque não havia 40 autoestradas como há em Portugal. Querias ir ao Algarve, demoravas 5 horas. Aquele dia era para a viagem. Acabou. Saías daqui às 6 da manhã, paravas a meio para ir almoçar e para fazer mais não sei o quê, e chegavas ao... E tu vais fazer o quê quando lá chegares? Não faço a mínima ideia, logo se vê. Querias ir ao Porto, demoravas 4 horas. Então ias sentado no carro o tempo todo, olha, fazer o quê? Olhar lá para fora. Olhar lá para fora, não é? Só a imaginar os sítios por onde passavas, a ver as placas, os nomes, as coisas, as casas diferentes, tudo. E eu já ia a imaginar o que é que estas pessoas fazem aqui. Como é que será que estas pessoas vivem aqui? Tudo é diferente, tudo não sei o quê, é mais calmo. Pessoas sentadas no café, quando paravas na Estrada Nacional, no semáforo, as pessoas ali, só assim, como diz muito no Alentejo, não é? A apreciar só a vida. A paisagem, o nada, o ócio. Só estar, exatamente, só estar. É. E hoje em dia estes miúdos parecem que não podem ter um momento... Pá, e a minha filha está sempre a dizer, pai, estou aborrecida, mas o que é que é de fazer? Ainda bem que estás aborrecida. Ainda bem. Não mata. Olha, vai para o quarto e inventa qualquer coisa. Isso. Inventa, vai buscar legos, bonecos, e agora já está uma caraca. Passado o quê? Um quarto de hora começa a ouvir assim. Está a inventar brincadeira de diálogos com os bonecos. Com os bonecos, não sei o quê, faz um lego, faz não sei o quê, faz uma ponte, faz uma casa, faz não sei o que mais. Está ótimo. Porque eles, um dia mais tarde, ela vai se destacar exatamente porque tem a capacidade de ser criativa e de inventar coisas. Sim, é verdade. Olha, nosso tempo está chegando ao fim. Não é? Foi muito bom falar contigo, muito bom ouvir as tuas histórias. Eu espero que essas histórias sirvam na vida de alguém, façam a diferença na vida de alguém, porque história é o que tu mais tens tem muita história para contar, como eu ouvi. Adorei ouvir a história, inclusive a história dramática e impactante, porque também já a gente sai daqui pensando de outra maneira de ver a vida, não é? E o fato de você ter superado isso, porque a gente olha para você e vê que você superou. Tem 2 filhos, tem uma rapariga, tem um rapaz, tem uma vida construída. A pessoa não esquece, mas aprendes a viver com essas coisas. Tem que ser. Pá, eu sou uma pessoa muito feliz, eu gosto mesmo. Já tive um cancro, da vida, gosto de viver. Já passei muitas coisas muito difíceis, com muito novo. Aos 30 anos tive um cancro. Se eu ficasse preso nisso, eu gosto mesmo de viver, gosto muito de... Isso é que eu digo, eu acordo todos os dias de manhã, mesmo que durma pouco. E eu vinha para aqui, venho a cantar, venho contente, às vezes desligo o rádio e venho só a ouvir a estrada e a organizar a cabeça. Assim, gosto mesmo disto. Isso é bom. Um dia vai-me custar mesmo quando tiver que ir embora. Isso é muito bom, ser grato também, né? Sim. E viver a vida como ela é, viver a vida que nós temos. E que nós escolhemos. Sim, acima de tudo. Olha, e obrigado, parabéns. Isto, portanto, é exatamente isso. É aceitar e continuar sempre a lutar por isso. Sim. Fácil não é, e não é só o que o Instagram e o que o LinkedIn mostra, não é nem perto disso, mas as pessoas também idealizam um pouco que a nossa vida é perfeita, e não é, e eu gosto de falar sempre aqui, não é perfeito. A gente briga em casa, a gente se estressa com os filhos, mas a gente tem que viver o lado bom das coisas, não é? Porque senão a gente acaba por... Exatamente. Olha, passa tão depressa. Pois é. E como eu, pelo menos assim, eu não sou católico, praticante, portanto, nem praticante, acho que já nem católico me posso considerar.
Portanto, eu não acredito que haja um depois disto, acredito mesmo que quando morres é o fim. E, portanto, se quando morrer é o fim, eu tenho que deixar aqui... Isto tem que valer a pena, tenho que fazer com que isto valha a pena, tenho que acreditar que isto é mesmo... Sim. Que vai correr tudo bem, que as coisas em que me metem é para correr bem, que vai dar certo e vou ajudar pessoas e... tem que ser, senão o que é que eu estou aqui a fazer? Boa. Obrigada, já vai nos ajudar muito. E até uma próxima, que a gente tem que gravar um outro podcast só com mais histórias, para daqui a um ano, mais histórias, episódio número 2, Martim Mariano. Pode ser, sim, senhora. Obrigada. Obrigado. Fica bem.